Olá, tudo bom? Queria gravar aqui um pequeno vídeo, né? Falando um pouco da minha meditação de hoje. Hoje foi um dia que eu acordei e comecei a meditar na minha vida, né? Meditar em muitas coisas. E uma delas foi o fato de ser como criança, né? Que é uma palavra que a gente conhece, né? E me chamou muita atenção, né, na criação dos meus filhos. Eu tenho hoje eu tenho na verdade quatro filhos, né? Que é Kaique, Gabriela, Felipe e Pedro, né? Os que estão comigo hoje, que é Felipe e Pedro. Felipe completou 12 anos e Pedro tem 7 anos, né? E com o crescimento de Felipe, eu tenho percebido, né, que às vezes eu quero abraçar, quero beijar, né? E ele fica com vergonha, diz não, 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 e fica fugindo de mim. E eu comecei a meditar nessa característica, né? O que Jesus ele falou sobre isso, né? Que deveríamos ser como criança. E eu queria ler alguns textos, né? Eu vou estar colocando aqui. Eu queria falar sobre intimidade e serviço com humildade, que está em Mateus 5,3, é a primeira palavra que a gente vai ler, que fala da humildade, né? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui tem bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa palavra humilde, né? A humildade é algo que a gente vê em nossos dias, né? Muitos buscando essa humildade, outros até tentam, mas não conseguem, né? Mas o que importa, né, o que precisamos, o que eu preciso é viver essa humildade, né? E a humildade, ela é além do que nós pensamos, mas com o andar, né, dessa pequena meditação, dessa palavra, a gente vai entender, né, um pouco sobre essa humildade. Eu queria ler também com vocês Mateus capítulo 18, versículos do 1 ao 4. Já deixei aqui já minha pesquinha, né? E aqui tem, né? Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Vemos aqui novamente a palavra humilhar, né, como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Uma criança, ela não tem vergonha de perguntar, né? Quem tem criança em casa sabe exatamente que ela pergunta. Às vezes eu uso algumas palavras aqui, né? E dessas palavras que Pedro não tem conhecimento, Pedro de 7 anos, ele pergunta para mim o que é essa palavra. Né? Tem uma vez que eu falei, se você, usei até uma palavra bem ríspida com ele, né? As pessoas, os pedagogos, os psicólogos infantis que me perdoem, né? Mas eu usei de uma ameaça com ele. A gente tem feito, né, 2 vezes na semana sopa e ele não gosta de sopa. E aí em uma dessas, logo quando iniciou, né, essa obrigação de tomar sopa, a gente chegou para ele e falou assim: se você vomitar, você vai beber do vômito. Você vai comer, vai tomar essa sopa no chão, do jeito que você vomitar. Então tome devagar e tome toda. E aí ele chegou pra gente e falou assim: vocês são cruéis. Vocês são cruéis porque vocês querem que eu beba vômito. E aí a gente conversando com ele falou: meu filho, isso é força de expressão.
E aí Pedro chegou para a gente e falou assim, o que é força de expressão? Né? E a gente falou para ele, força de expressão, meu filho, porque não é que a gente vai fazer você vomitar, ou beber do vômito, mas é uma forma de a gente falar, brigar com você e tal. Não quer dizer que a gente vai fazer você beber do vômito, mas é uma força de expressão. Isso é força de expressão, né? É uma palavra que a gente usa, né, com a força da palavra, mas não quer dizer que a gente vai fazer literalmente você tomar da sopa, né? E você vomitou. E aí ele gravou aquela palavra. Engraçado é que às vezes a gente fala alguma coisa com ele, né? Tipo assim, se você não fizer isso, eu vou lhe quebrar na porrada. Eu sei que isso é força de expressão. Então ele já aprendeu literalmente o que é a palavra força de expressão. Né? E eu usei esse exemplo para mostrar que ele não tem vergonha de perguntar. Né? Todo tempo ele pergunta o que é força de expressão, o que é isso, o que é aquilo. Né? E uma outra característica também que eu vejo nele, e que tem criança em casa e adolescente também pode notar isso, é que ele é mais agarrado, ele beija mais, ele abraça mais, ele que está mais perto, né? Enquanto os mais velhos, eles já vão tendo a sua independência, eles vão vivendo a sua independência. E a independência termina levando eles a se afastarem, né? E eu meditando exatamente esse ponto, né? Do afastamento. E perguntei, né? Sei que você me ama. Perguntando para o mais velho, dizendo para ele, eu sei que você me ama, né? Mas o que eu vejo é que a maturidade, muitas vezes, ela vem de uma forma enganosa e negativa. Porque a maturidade, ela nos leva a estarmos afastados daquilo que é prazeroso ao Pai. Porque o Pai quer ter os seus filhos no colo. O Pai quer abraçar os seus filhos, quer beijar os seus filhos, a mãe, né? E lembro de uma palavra que Jesus trazia para Jerusalém, falou assim, Jerusalém, Jerusalém, né, que mata os seus profetas, né, como eu queria ajuntá-los, como a galinha ajunta os seus filhotes debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Portanto, deixa sua casa desolada, até que vocês digam, Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Então, o Pai, ele estará a todo tempo de braços abertos. E não quer dizer que Jerusalém, não quer dizer que o filho mais velho ele deixou de amar ou de se portar com o pai. Mas o pai e a mãe, né, já deixou de ser aquela prioridade, de ser o centro. E virou mais um, né, naquilo que ele tem de desejo, naquilo que ele tem de vontade. Enquanto o mais novo, ele não, o centro, o desejo é todo para os pais. É querer ficar com os pais, é brincar com os pais. Pedro diz assim, eu quero brincar com você, brinca aqui comigo. O mais velho não, o mais velho já tem a característica, nos dias que nós vivemos hoje de tecnologia, já tem a própria individualidade do smartphone, a individualidade, né, das mídias sociais, a individualidade do computador, né, viver essa individualidade. E também me preocupa que até as crianças têm vivido essa individualidade, têm amadurecido mais precocemente, né? Têm amadurecido mais precocemente e com isso eles mais cedo têm deixado os pais de lado, o carinho, o abraço do pai. E eu sei que assim como eles, né, quando dizem assim, meu pai eu quero um abraço, meu pai eu tô triste, meu pai eu preciso de você, minha mãe eu preciso de você, minha mãe eu te amo, os olhos dos pais se enchem de lágrimas e se voltam seus filhos e eles o abraçam e ele os beija, né? Isso eu tô falando de pessoas humanas como eu, como você, né? Que sabe o que é a paternidade, que sabe o que é a maternidade. Imagine o nosso Pai. Imagine Deus. Por isso que a palavra é bem clara, que diz que se nós nos humilharmos, né, voltarmos a Deus, Ele se arrependerá, não é que Deus tenha feito algo errado para Ele se arrepender, mas Ele voltará para você, porque Ele estará o tempo todo esperando que nós, como filhos,
possamos dizer: meu Pai, me ajuda. E este foi um dia que eu cheguei para o Senhor, e até meditando no Salmo 119, né? Eu vi que Davi a todo tempo ele dizia: me ensina os teus preceitos, me ensine os teus mandamentos, sabe? E Davi clamando a todo tempo para que pudesse ser ensinado pelo Senhor. E eu creio que ali o Senhor ele ouviu as orações de Davi, né? E fez exatamente como Davi pediu. E trazendo para mim a realidade da mesma forma, né? A realidade nossa é de que muitas vezes pela correria nos faz nos afastar, deixar Deus em segundo plano, em terceiro plano, né? Mas o que nós precisamos é voltar a ser como crianças. Voltar a ser como criança, sabe? A desejar o colo do Pai, a desejar o carinho do Pai, a desejar o abraço do Pai. É isso que muitas vezes nos falta e nós queremos fazer com as nossas próprias mãos. Queremos agir conforme aquilo que o imediatismo nos faz agir. E o Senhor, a todo tempo, Ele está com os braços abertos para nós, esperando que venhamos dizer para Ele: bendito é o Senhor Jesus que vem em nome do Senhor. Então, o Senhor ele está de braços abertos a todo tempo para nós, né? E isso entra um ponto da humildade. Isso entra um ponto da humildade que é poder voltar a reconhecer que nós somos pecadores, de que nós somos individualistas, reconhecer que temos tentado lutar com a nossa própria força, reconhecer que estamos que amadurecemos, né? E com o amadurecimento vem o individualismo, né? E reconhecer e chegar aos braços do Pai e dizer: Senhor, aqui estou eu. Fui egoísta, né? Achei a maturidade, por meio dessa maturidade terminei me afastando de Ti, né? E eu sei que eu conheço, eu sei que eu amo o Senhor, né? E muitas vezes o fato de nos afastarmos de Deus não é porque não amamos ao Senhor. Que essa meditação eu tive com meu filho, né? O fato de ele não querer um abraço, não querer um carinho, ou querer fazer com suas próprias mãos, com sua própria força, não é porque ele não me ama. É porque entrou, sabe, na natureza humana de ser individual, de viver individualidade, né? E com isso termina, né? Muitas vezes entristecendo a nossos pais. E da mesma forma, assim faço com Deus, né? Tentando fazer com as minhas próprias forças, agir como eu quero, né? E simplesmente termino me afastando de Deus. Eu lembro de uma cena, muitas vezes as pessoas pintam Deus como um carrasco. E eu lembro de pastor Ricardo que falava assim: como uma pessoa que não tem pai, ou ainda que teve pai, né? Isso foi uma pregação antiga que o pastor Ricardo trouxe. Como é que essa pessoa sabe o que é o amor do pai? Muitas vezes teve um pai carrasco, um pai ausente, né? Ou não teve pai. Então, como é que ele vai saber exatamente o que é amor desse pai? E termina muitas vezes trazendo o amor de Deus ao amor que ele teve do pai, ou a falta do amor do pai que ele teve aqui na terra. E termina tornando Deus um Deus carrasco, um Deus, sabe, você errou, vai pagar. E eu em todo momento da minha vida, eu experimentei um amor de Deus, um amor de um Pai celestial totalmente diferente, né? Com muito cuidado eu falo isso porque Paulo dizia que não podemos, né, transformar essa liberdade em libertinagem, mas o que vai contar é o meu coração, é o seu coração. E quando nós nos enganamos, esse é o grande risco. Quando nós mentimos para nós mesmos, esse é o grande risco, né? Então vou contar alguns exemplos que eu experimentei, né? Exemplos de que eu insisti em fazer algo, né? E terminei quebrando minha cara, né? Mesmo sem consultar Deus, mesmo sem perguntar a Deus se era da vontade dele, o que é que ele queria fazer, e fui e fiz. Eu fiz uma viagem
né, a trabalho, e eu tinha um carrinho velho, e eu peguei, não tinha nem economia na verdade, eu fiz empréstimo, e do empréstimo que eu fiz, né, já querendo pagar, pensando em pagar esse empréstimo com esse serviço que eu iria fazer. E assim eu ajeitei o carro para poder colocar ele para viajar, gastei, né, um dinheiro bom e fui. E saí, né, estrada dentro, com esse carro sozinho. E o emprego não era lá essas coisas todas, mas eu estava naquele momento querendo ser independente e agir com as minhas próprias mãos. E viajei. E aí, quando cheguei no lugar, eu vi que o serviço ia demorar muito tempo. Demoraria mais de 30 dias. E eu sozinho. E o lugar que eu tinha que dormir, eu tinha que pernoitar em lugar de R$ 10. Era o que a empresa pagava. R$ 10. Eu não podia pagar, dormir em um lugar mais do que R$ 10. Né? Cheguei para abrigo de idoso. Né? Cheguei a ficar sem comer porque a empresa não tinha enviado dinheiro para mim. E eu comecei a ver que aquilo ali ia ser um sofrimento para mim. E eu falei assim, meu Deus, eu quero voltar. E falei com o dono da empresa, disse para ele, rapaz, não dá, você vai ter que ficar e concluir esse serviço, porque senão você não vai receber nada. E eu liguei para minha esposa e falei com minha esposa disse, não, você tem que agora, você escolheu isso, você tem dívidas agora a pagar, você vai ter que ficar até o fim. Você não tem jeito, você vai ter que ficar aí. E eu fiquei desesperado e eu entrei em prantos, eu comecei a chorar e eu dizia, Senhor, me ajuda, Senhor, só o Senhor agora que pode me livrar disso aqui. E fui para a igreja, e fui para o culto daquela igreja, e comecei a orar, e comecei a buscar, e o Senhor trouxe paz ao meu coração. Né? No dia seguinte, acredito que tenha sido no dia seguinte ou 2 dias depois, não lembro, né, porque tem muito tempo isso, eu dirigindo o carro teve um problema, e com esse problema que o carro teve, eu teria que voltar. E ali eu vi a mão de Deus. Eu disse, obrigado, Senhor, porque o Senhor a todo tempo está comigo, o Senhor não me abandona. Mesmo nas minhas escolhas erradas, o Senhor não me abandona. E o Senhor não me abandonou. Voltei para casa, né, o Senhor me deu capacidade para poder pagar aquela dívida, paguei aquela dívida e aqui estou. Né? E depois daquilo, quantas e quantas e quantas independências busquei do Senhor. Quantas e quantas. Né? Quantas e quantas coisas fiz sem consultar o Senhor, mesmo com a experiência que eu tive, a negativa experiência que eu tive daquela viagem. Né? Mas o que importa é reconhecer, é agir como criança, é se humilhar, é voltar para os braços do Pai, é dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, e ir para o colo do Pai, e não se achar, né? Que é um perigo da falta da humildade. E com esse perigo eu queria ler um outro texto, que está em Lucas 18, né, do 19 ao 17, que é a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Tem traduções que fala pecador. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus falou: Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus começou a explicar essa parábola falando que existiam uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Agora, vamos meditar nesse versículo 9. Confiar em si mesmo, crendo que são justos, e desprezar os ímpios, os pecadores.
Fariseu, eu já expliquei isso algumas vezes, né? Hoje a palavra fariseu para a gente no nosso contexto é de uma pessoa que é falsa, mentirosa, uma pessoa que vive, que mostra uma coisa que não é, né? Só que o fariseu que está falando aqui, ele de fato fazia exatamente o que ele está colocando aqui. Ele estava falando com Deus e dizia: não sou como os demais homens. E de fato ele não era como os demais homens, porque ele não roubava, ele era justo, ele não era adúltero, entendeu? Ele jejuava sim, ele dava o dízimo de tudo quanto ele possuía. Então vamos para o nosso contexto de hoje. No nosso contexto de hoje, como evangélicos, como crentes, né? Muitos de nós somos maridos ou esposas, né? De um único cônjuge. Não roubamos, né? Damos dízimo, fielmente damos dízimo, né? Muitos nós jejuamos, né? Oramos, muitos oram, sabe, às madrugadas. Entram nas madrugadas orando. Só que tem um detalhe que fez com que tudo isso que ele fez se tornasse esterco para Deus. Ele não era humilde. Ele tinha aquilo como justiça para si mesmo, como a palavra diz no versículo 9, crendo que eram justos e desprezavam os outros. A oração que eu faço, o jejum que eu faço, o dízimo que dou, é para o Senhor, e não para me exaltar, e não para me gloriar. Se eu tenho uma vida devota de oração, eu não posso exigir que os outros tenham a mesma vida de oração que eu. Eu não posso exigir que os outros dê dízimo da mesma forma que eu dou dízimo. Eu não posso exigir que as pessoas venham jejuar da mesma forma que eu jejuo. Não posso. Isso é eu e Deus. Isso é você e Deus. Entendeu? E quando agimos dessa forma, nós deixamos de ser humildes. E nós colocamos em nós que somos justos. E isso é desprezível para Deus. Essa é a palavra. Nos tornamos desprezíveis para Deus. Nos tornamos injustificáveis para Deus, como a palavra finaliza aqui. Quem foi que disse justificado? O pecador. Quem foi que ouviu do Senhor? Hoje mesmo estará comigo no reino dos céus. Foi João? Foi Pedro? Né? Qual dos discípulos ouviu isso do Senhor? Foi o ladrão na cruz. Porque ele reconheceu. Não estou dizendo que os discípulos não estiveram com o Senhor e não estão com o Senhor. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que as minhas obras, o que eu faço, não é isso que me justifica diante de Deus. Mas se a minha humildade ser como criança, porque a palavra diz, que a gente lê lá em cima, né? Se não formos como criança, não herdaremos o reino dos céus. Né? Então, essa é a meditação que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? E que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Eu queria só finalizar essa breve meditação, né, com uma oração bem rápida e simples, né? E que você possa repetir da sua forma, do seu jeito, aí em sua casa. Amém? Senhor, me perdoa, Deus. Falo isso como Eduardo. Me perdoa porque, Deus, muitas vezes eu me afasto de Ti e faço conforme os meus desejos e as minhas vontades e não consulto ao Senhor. Muitas vezes a mentira de Satanás vem em meu coração dizendo que eu não o amo. Mas hoje eu pude ouvir da boca do meu filho que ele me ama e que eu sei que eu amo o Senhor. Mas a maturidade, Deus, a individualidade que ainda é muito forte na minha vida, Senhor, me afasta muitas vezes do Senhor. Por isso, Pai, converte o meu coração, tem misericórdia de mim e que eu possa, neste momento, entrar no Teu colo, estar no Teu colo, sentir o Teu abraço,
ouvir o sussurro da tua voz em meus ouvidos, dizendo que o Senhor me ama e tem prazer em mim. Meu Senhor, meu Deus, me coloco agora como filho do Senhor, porque não porque eu mereça, mas porque o Senhor assim quis, que eu me tornasse filho, e como filho eu quero neste momento ser como criança, estar como criança, estar nos teus braços, estar no teu colo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Faz essa pequena oração. Se torne como filho de Deus, como criança nos braços de Deus. Amém? Até a próxima, irmãos. Deus abençoe.